Salve, salve, gurizada! Resolvi voltar aqui um pouquinho para Python só para mostrar essa característica de usar esse paradigma de programação orientada a objetos na linguagem Python. Então esse é meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, quiser algum material extra. O que seria uma classe então? Em Python a linguagem ficou muito conhecida para criar scripts. Ela é uma linguagem interpretada, né? Então cada instrução que a gente coloca nela ela já é executada automaticamente, mas ela também suporta esse paradigma de orientação a objetos. Para quem tem já noções de orientação a objetos, vai ser bem tranquila essa aula. Mas eu vou tentar passar alguns conceitos de orientação a objetos. Então o que seria uma classe? Uma classe nada mais é do que eu agrupar uma série de informações, dados, que a gente chama de atributos, e alguns métodos que podem manipular esses dados, que a gente chama de comportamento. Então, todas essas informações, tanto os dados quanto os métodos, eles são encapsulados em objetos independentes. O que significa isso? A gente vai criar um modelo, uma forma de ser, que vai representar alguma coisa abstraindo só o que a gente tem de informação relevante daquela coisa. Então, por exemplo, quero representar uma casa, para criar várias casas depois. Então, eu posso definir quais as informações que eu quero que uma casa seja diferenciada de outra, e quais métodos que eu quero que seja possível para uma casa que uma casa faça, né? Então depois eu posso, a partir dessa classe que eu defini, das características que eu defini de uma casa, posso criar quantas casas que são objetos independentes. Então eu posso criar vários a partir desse modelo. Então a partir desse tipo de abstração, eu estou favorecendo a manutenção do código e estou facilitando o reuso de informações e também para entender o código, né? Quando for um sistema complexo, principalmente, fica muito mais fácil de entender. Então aqui a gente está definindo uma classe chamada person. Vocês querem colocar um atributo, basta colocar como se fosse uma variável dentro dele. E o que define que é uma classe que eu estou definindo é a palavra reservada class, que está em azul ali. Eu chamei a classe de person e estou dizendo que é um objeto. E 2 pontos ele vai dizer que vai começar a minha classe. E tudo que tiver com tab para a direita está dentro da minha classe. Seja um atributo, que é o que está na linha 3, ou os métodos que eu vou colocar ali embaixo. Eu coloquei 2 métodos padrões, que é o init e o str. Quando é um método já padrão, ele tem essas dois underlines antes e depois. Isso significa que a gente está reescrevendo o método de inicialização, que seria o construtor de outras linguagens de programação orientadas a objetos, e o str seria o toString, né? Seria uma representação textual da minha classe, do meu objeto no caso. E eu criei um terceiro método ali, que é o método que eu quis fazer, que é o rename. Nada mais é do que eu receber um parâmetro de entrada ali renamed e substituir a minha característica que é a name. Então é isso, a gente tem nesse caso aqui dessa classe 2 atributos, a espécie, species, que é Homo sapiens, é padrão, e quando alguém criar um objeto person, ele tem que passar o nome também, que aí então a gente vai ter esse segundo atributo. Vocês devem ter notado que tem bastante a palavra self escrita, né? O que seria o self ali? Isso para quem aprendeu a programar orientado a objetos em outra linguagem, como por exemplo Java, é um negócio um pouco estranho, assim. Mas em Python, como ele não foi uma linguagem criada especialmente para orientação a objetos, ele tem que representar o próprio objeto com algum tipo de informação, né? Então, o que representa o próprio objeto? Lá em Java seria o this, aqui é o self. Então, essa palavra self é o que representa o meu próprio objeto naquele momento, a minha própria instância, só que em todos os métodos que eu vou definir na minha classe, ele precisa ser recebido como primeiro parâmetro. E é isso que está acontecendo ali, ó. Tanto no init, quanto no str, quanto no rename, eu estou recebendo ele, estou reutilizando ele dentro dos métodos. E sempre que eu usar o meu self, sempre que eu usar esse cara aí, eu posso acessar qualquer atributo que eu tenho ou qualquer método no meu objeto. Tem o meu init também, que é o construtor que eu comentei antes. Então ele está definido ali.
A única coisa que eu vou fazer é inicializar os atributos que eu tenho. Eu posso fazer algum tipo de verificação também, se alguém passou alguma informação inválida, mas aqui eu estou só pegando o name que me passaram e passando para o meu atributo name. Então self.name é a minha informação e name sem nada é o que me passaram. O str seria o toString, uma representação textual. Então ali eu estou só retornando a string name. E aqui eu estou criando objetos dessa classe person. Então aqui eu criei 3 objetos, Kelly, Joseph e John Doe. O que eu passei como parâmetro ali no construtor, que vai chamar o método init? Nessas 3 instâncias eu passei a string que representa o nome daquela pessoa. Depois, na linha 27 a 29, eu estou acessando a espécie dos 2 primeiros objetos e o nome do terceiro objeto. Por isso que ele escreve Homo sapiens 2 vezes, depois o Joseph, que é o atributo nome dele. E ali no final, da linha 32 a 34, eu estou chamando os métodos string para mostrar a representação textual do nome do John Doe, e que é a mesma coisa que vai acontecer quando eu dar um print do próprio objeto, ele chama automaticamente o toString. E ali eu estou chamando o método de renomear o John, que substitui o nome dele que era John Doe, para apenas John. Então é isso que está acontecendo ali, ó, em cada linha que eu executei. Eu tenho como ter métodos estáticos também. O que seria um método estático? Um método que não é estático, que é dinâmico, ele é um método da própria objeto. Um método estático não tem relação com os objetos, ele é um método da classe. Então, quando eu for chamar ele, eu não preciso ter uma instância do objeto, nesse caso do objeto D. Eu tenho que só chamar o nome da classe, D, ponto, e o nome do método estático. Então, ali a gente tem uma classe D, que tem um atributo multiplier. Eu tenho, com a anotação ali, @classMethod ou @staticMethod, eu estou diferenciando que o f é um método da classe, é um método dinâmico, e o g é um método estático. Então, para chamar o método f, eu preciso ter um objeto do tipo D. Para chamar o método g, eu só tenho que ter eu só posso chamar através do nome da minha classe. Não vou ter um objeto e chamar o f. Quando eu dou um print da própria função ali estática, ele vai dizer que é um método estático, que ele é um bound method, que a gente chama em Python. Ali no outro a gente já está chamando a função g a partir de um objeto, que já muda de figura. Na linha 17 estou instanciando um objeto, salvando a variável d minúsculo, e aí estou inicializando o multiplier para 1337, e depois estou dando um print desses 2 caras. Então, quando eu uso D maiúsculo, eu estou acessando a própria classe, o padrão, que é o 2, e quando eu uso D minúsculo, eu estou acessando aquele objeto. Então, o que acontece é isso aqui. A gente tem essa saída. Posso ter herança entre classes também, então quando eu for criar uma classe comum, eu coloco object, para dizer que é filha de object, mas quando eu vou criar uma classe, subclasse ou classe filha de uma classe que eu criei, eu coloco entre parênteses na hora que eu defino a classe. Então eu coloco o nome da classe mãe, da superclasse. Então aqui eu tenho uma superclasse chamada base class e tenho uma subclasse chamada derived class. Eu coloquei o pass ali porque eu não vou implementar nada nelas. Então em Python a gente tem como fazer isso também. Aqui eu tenho a classe square, que ela é filha de rectangle. Então inicialmente tem o retângulo ali, que eu tenho 2 atributos, que é a largura e a altura, o h e o w. Tenho 2 métodos, um para calcular a área, que eu multiplico a altura vezes a largura, e tenho para calcular o perímetro, que eu faço 2 vezes a soma da altura com a largura, e tenho a classe square, que é filha de rectangle. Isso significa que eu estou herdando todas as informações que eu tenho ali em cima em retângulo, todos os atributos e métodos. Então ali eu criei só um construtor, um init, no qual eu estou acessando o super daquela classe, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer no construtor de init é chamar o super construtor da superclasse que eu tenho nesse caso de retângulo, porque eu preciso passar os atributos, preencher os atributos que eu tenho lá na superclasse. Então ali o que acontece? Como o quadrado eu tenho tanto a largura e a altura do mesmo valor, quando alguém criar um square, um quadrado, ele tem que passar um valor só.
E aí quando eu chamo o superconstrutor, que é na prática o init de retângulo, eu passo o mesmo valor S, que é o parâmetro que eu recebi, tanto para a altura quanto para a largura. E inicializo para mim, para o meu atributo S, o valor que me passaram. Então ali quando eu executo, o que acontece? Crio uma instância em objeto retângulo, que tem 10 por 20, chamei a área, então vai mostrar 200, e na hora que eu chamo o square, crio um objeto square e passo 5, tanto o W quanto o H, internamente, vão ter o valor 5, e quando eu chamo a área, ele vai mostrar o 25. Uma coisa que em algumas linguagens eu não consigo fazer, em linguagem C eu até consigo, em Java não, que é a herança múltipla. Então, quando eu quero herdar características de mais de uma classe, numa única classe filha. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho duas classes tradicionais, full e bar, e tenho a classe filha delas, nesse caso, que eu tenho duas superclasses. Então, eu tenho a minha classe filha full bar, basta eu separar entre vírgulas ali o full e o bar, e ele vai ser filha das duas. Então, quando a gente dá o print deles ali, ó, na informação, instancio o FB, que é do tipo full bar. Quando eu acesso o atributo full do meu full bar, eu estou acessando o que tinha antes dele. Nesse caso aqui é o do full, da classe full. E quando eu mostro o MRO, ele vai mostrar todas as classes que ele pertence ali, ó. Toda a hierarquia de classes que existe. Uma coisa bem comum que a gente tem, um dos pilares de orientação a objetos é composição. Então eu posso ter vários objetos como atributos, não só inteiro, string. Eu posso ter, nesse caso eu tenho a classe person, no qual eu tenho um identificador e um nome, que é a pessoa. Eu tenho uma cidade, ó, que tem uma lista de pessoas, people, e um número de pessoas, numPeople. Tem uma função addPerson, que recebe um novo objeto per pessoa, um novo objeto person, e dá um append nessa lista people, e soma 1 no número de pessoas. E tem o country, que é o país, que eu vou ter uma lista de cidades, de cities. Então ali eu posso também dar um append, ó, dar um add city, e tem uma outra função chamada people in my country, que percorre e todas as cidades que ela tem, conta o número de pessoas que tem em cada cidade e retorna esse total. Então quando a gente instancia dois objetos, P1 e P2, que são pessoas, cada um com seu identificador, 1 e 2, e o nome Joe e Mary. Eu crio uma cidade com 998 pessoas, o New York City ali, adiciono P1 e P2, esses dois objetos, isso faz com que o nosso contador, numPeople ali, some 1 cada vez. Quando eu crio o país, o country, US, e adiciono a cidade de Nova York City, isso significa que quando eu chamar o método people in my country, do objeto US, que é um objeto da classe count, ele vai lá e vai mostrar 1000 pessoas. Eu como inicializei o objeto city, que é Nova York City, com 998, quando eu adicionei as duas pessoas, o Joe e a Mary, ele passou para 1000. Sugiro vocês tentarem fazer isso, ó. Vocês pegarem e tentarem fazer uma representação de uma classe para jogos de videogame. Então você tem que primeiro definir que tipo de informação que eu vou ter, que eu vou conseguir diferenciar um jogo de outro. Então, por exemplo, o nome do jogo, o tipo de jogo que é, se é de aventura, de RPG, etc. Entre outras informações vocês podem guardar. Então, faixa etária que pode ser usado o jogo, se é em primeira pessoa ou não é. Então, tudo isso são atributos. Os métodos que vocês podem fazer para modificar esses atributos. Então, vocês podem, sei lá, ter um método que define podem chamar para um objeto de videogame que define uma classificação para dizer se o jogo é bom, médio ou ruim, alguma coisa nesse sentido. E depois podem ter um método principal, uma função main, que vai criar dois objetos dessa classe que vocês definiram antes, com os videogames que vocês têm, que vocês mais gostam.